Quero fazer aqui uma apresentação para vocês acerca da relevância e o alcance do envolvimento de missões pela igreja, ou através da igreja. É algo de suma importância e que faz todo sentido quando entendemos o papel de ser igreja, de sermos igreja, principalmente através do cumprimento da vontade do Senhor, através dos mandamentos do Senhor, através do direcionamento que Ele tem nos dado. Então, nem sempre temos uma compreensão clara do alcance do nosso envolvimento com missões. E compreender esse alcance, ele vai trazer motivação a nós, motivação à igreja. Ele traz encorajamento e certamente vai dar uma visão correta da razão de sermos igreja de Jesus. Falando de alguns resultados, posso citar alguns poucos. Primeiro, ele leva a igreja à obediência à ordem de Jesus. Veja lá em Mateus 28, 18 a 20, ele diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Outro texto que nos desperta ou nos leva a entender a importância da obediência à sua palavra, quando Atos 1:8 diz que nós recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso é uma ordenança à igreja, a nós, de irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura, desde onde nós estivermos até os confins da terra, talvez um lugar longínquo, mas também esse lugar longínquo não precisa ser necessariamente de forma geográfica, mas pode ser uma condição, uma situação longínqua de ser alcançada na questão moral, na questão emocional, na questão econômica, enfim. Temos que entender a direção do Senhor quanto às nossas vidas. Lá em Mateus 24:14, diz: Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, este Evangelho que nós temos falado, esse Evangelho que a gente tem procurado viver, esse Evangelho que a gente tem crido, esse Evangelho que a gente aceitou vir fazer parte das nossas vidas, e nós fazemos parte desse Evangelho, ele deve ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Nós somos os testemunhos vivos do Evangelho de Cristo. Outra razão, outro resultado que a igreja recebe ao se envolver com missões, ele leva a igreja a se tornar intercessora. Claro, normalmente a igreja já é uma igreja intercessora, já existem seus grupos, já existem as pessoas, já existem seus ministérios de intercessão. Mas quando a igreja como um todo entende o seu papel missionário, o seu papel como igreja, do ser igreja, ela também vai entender a importância de uma intercessão, não somente uma oração em busca de resultados pessoais, resultados que vão atender exclusivamente à necessidade do grupo local, da congregação local, mas nós vamos entender que as nações estão clamando e necessitando de uma intercessão. Lá em Isaías 59:16 diz: E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, por isso o seu próprio braço lhe trouxe salvação, e a sua própria justiça o susteve. Em Atos 12:15, lembram do livramento de Pedro na prisão, e assim disseram: Estás fora de ti, mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Ele foi liberto por conta da intercessão, por conta da oração, e sai e vai até a casa onde está havendo essa intercessão, e se surpreenderam. Em princípio não acreditaram nem na menina que foi atender a porta quando alguém batia, e era o próprio Pedro. Então vai nos levar a entender e compreender, não só entender, compreender, mas também crer que a intercessão tem valor, tem poder. E uma coisa certa, as grandes mudanças do mundo são resultado da intercessão. Outra coisa, ele leva a igreja à contribuição, liberando a investir na igreja não somente como uma obrigação do
cumprimento do dízimo, da fidelidade quanto ao dízimo, mas também quanto à necessidade que as nações, necessidade que a humanidade tem de ser alcançada, de ser atingida, e a igreja passa a ser participante na medida que ela entende esse processo, e ela entende com clareza que ela é parte fundamental de todo esse processo. E eu estou falando de igreja pessoal. Eu sou a igreja, você é a igreja, eu assumo a responsabilidade, não nós somos a igreja no sentido de se eu não fizer vai ter quem faça. Não, eu tenho uma responsabilidade, e uma delas é de contribuir para fazer com que as coisas aconteçam, que o Evangelho seja pregado entre todas as nações, em todo o mundo. Em 2 Coríntios de 8, de 1 a 15, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas na sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, em cima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda a diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisso dou o meu parecer, por isso convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes, porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem, não segundo o que não tem. Mas digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade. Nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta. E haja igualdade, como está escrito: o que colheu não teve mais, e o que pouco não teve de menos. Esta igreja, ela entendeu e ela desejou cada vez dar mais, contribuir mais, se tornar mais parceira da obra do Senhor que estava acontecendo através da vida de Paulo e muitos outros irmãos. Leva a igreja também a compreender a sua universalidade, a igreja como corpo de Cristo em todos os lugares. Leva a igreja a compreender que ela é maior do que as nossas denominações. Não é a denominação que é responsável em ir, mas é a igreja que sou eu e você. É a igreja que sou eu e você que tem a responsabilidade de atender o gemido da humanidade. Leva a igreja a sair da sua mesmice. Há uma razão maior do que apenas nos reunirmos e cultuarmos nos domingos à noite, de manhã, nas reuniões do fim de semana, mas leva a igreja a entender que ela deve cultuar com a sua própria vida em todo tempo, em todo lugar, em meio a todas as pessoas, porque ela entendeu que ela é a igreja, e uma igreja que deve levar o Evangelho através da sua própria vida a todas as pessoas, a todos os lugares, a todo o mundo. Há uma razão maior do que apenas, enfim, cultuarmos em congregação, mas cultuarmos individualmente, porque nós somos a igreja, independente de quem esteja do nosso lado. A oração da igreja em Atos 4, 23 a 31 diz assim: e solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os princípios dos sacerdotes e dos anciãos. Eles entenderam que eles eram a igreja e eles saíram a pregar. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que nele há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. E levantaram-se os reis da terra e os príncipes ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus que Tu ungiste se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a Tua mão e o Teu conselho tinham anteriormente determinado, que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as Tuas ameaças e concede aos Teus servos
que falem com toda a ousadia e toda a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. E tenho orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Outro resultado que é alcançado com relação à igreja, quando entende o seu papel de igreja missionária, ele leva a igreja a pensar no reino de Deus. Ele sai daquela visão umbilical, aquela dependência humana de um homem depender do outro homem, de uma criatura depender de outra criatura. Pelo contrário, no reino de Deus, uma visão do reino de Deus, eu vou entender que eu sou um ser participante, não só nas necessidades pessoais, mas nas necessidades do meu próximo. Pode estar aqui ou acolá, pode estar aqui ou nos confins da terra. Eu, de alguma forma, estou livre em Cristo Jesus para realizar, para produzir, para ser, para transformar, para nascer, para fazer com que haja um nascimento, renascimento de criaturas em Cristo. Enfim, vai levar a humanidade ao conhecimento do Pai. Houve também um chamado de Abraão, lá em João 4, 34 e 35, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aliás, eu disse que houve chamado de Abraão. Abraão entendeu que ele deveria ir e largar toda a sua parentela, lugar em lugar, e ficar completamente à disposição daquilo que Deus o ordenasse. E aqui em João também diz, 4, 34 e 35, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Esse papel de ir e cumprir a vontade do Senhor, que é satisfazer o desejo do Pai na realização da sua obra através das nossas vidas. O próprio Jesus mostra que esse é o nosso papel, já que nós entendemos que devemos buscar a estatura dele, a estatura da varonilidade dele, a estatura da perfeição dele, a estatura do caráter dele, a estatura da obediência, a estatura da fidelidade ao Pai. Esse é o nosso papel também como igreja. Afinal, ele se tornou de único, se tornou primogênito, e primogênito porque veríamos nós a cumprir com a mesma obra que ele teria que fazer e ele nos incumbiu a ser feito. Outra coisa, ele leva a igreja à unidade de propósito. Nós temos um alvo comum, a glória de Jesus entre todos os povos. Todos os povos, essa é a vontade do Senhor, que todos os povos venham adorar, que todos os povos venham a conhecê-lo para adorá-lo. E não é porque Deus tem a necessidade de adoração, mas é porque nós, ao o conhecermos e ao caminharmos com Ele, nós vamos adorar, e essa adoração traz transformação nas nossas próprias vidas. Ele leva a igreja a compreender a sua própria natureza. A natureza da igreja é ser serva, ela tira a soberba, ela é o Jesus que tem a Ele como cabeça. E nós nos despojamos a cada momento, a cada dia, a cada situação, a cada dificuldade, a cada luta, na caminhada, enfim, nós vamos nos despojar da nossa natureza humana e entendermos que nós temos um papel muito maior do que satisfação pessoal, satisfação individual, mas verdadeiramente nos tornarmos satisfeitos por aquilo que é Jesus e que o Pai espera que seja feita através de Jesus nas nossas vidas, porque Ele é o nosso Senhor. Leva a igreja à atitude que verdadeiramente glorifica o nome de Jesus. Lá em Miqueias 4, 1-2 diz: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Enfim, existem princípios para alcançar esse alvo. Uma delas é a convicção do chamado de Deus para o Ministério de Missões. E eu sou o Ministério de Missões. O Ministério de Missões está em mim. O Ministério de Missões está intrinsecamente ligado a mim, está ligado a você como igreja.
não a sua comunidade, não a sua congregação, mas a você individualmente. Seja você pastor, seja você evangelista, seja você profeta, seja você a ovelha que estiver dentro da congregação e fazendo parte do reino de Deus, essa incumbência está a você. Outra é consagração ao Senhor dos nossos dons e talentos para o desempenho da tarefa. Você tem dons, e com esses dons você certamente vai entender da parte do Senhor que vocês têm tarefas, nós temos tarefas a serem cumpridas através dos nossos dons. Isso vai levar a termos intimidade com a palavra de Deus e o Deus da palavra. Não vamos só ter a palavra nos nossos lábios porque ela foi decorada, mas nós vamos ver o Deus da palavra se manifestando através das nossas vidas, através da igreja que sou eu e você. Isso vai nos, entendemos o processo de missões das nossas vidas, vai nos levar a ter uma participação efetiva em todo processo de intercessão, enfim, e unidade de propósito do ministério. Todos nós vamos estar lutando por um propósito único, que é fazer Jesus conhecido em todas as nações, para que todas as nações o venham adorar. E outra, manter a perseverança. Quando entendemos que o nosso papel de crente não é somente frequentarmos uma congregação, frequentarmos uma denominação porque nós temos necessidade, pelo contrário, quando entendemos que nós passamos a fazer parte do processo de Deus para a transformação do mundo, isso vai nos levar verdadeiramente a perseverar naquilo que o Senhor tem de propósito, como propósito maior para as nossas próprias vidas. Eu quero que essa palavra seja um canal de despertamento ao seu coração, ao seu entendimento quanto àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ao longo deste ano vamos estar passando mensagens, passando palavras para despertar ou mobilizar a mente, mobilizar o coração quanto ao papel principal de sermos igreja nesse mundo. Que a graça e o amor do Senhor seja derramado sobre a sua vida de forma abundante e que haja cada dia mais experiências com Ele em todas as situações que você estiver, seja as quais forem. Que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém.